Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, nós estudamos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto de 11 capítulos, nós estamos no capítulo 6, que trata da quinta lei moral, que é a lei de destruição. Hoje vamos ver a questão 732, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Vige a mesma lei? É a mesma? Assim, em características? Respondem os espíritos: é proporcional ao estado mais ou menos material do mundo. O nosso mundo é bem material, né? Vamos lembrar. Deixa de existir essa necessidade de destruição, deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. Nos mundos mais adiantados do que o vosso, que é o mundo de provas e expiações, as condições de existência são completamente diferentes. Ou seja, não adianta pensarmos como é nos outros mundos, porque é difícil entendermos e não é fundamental. O fundamental é buscarmos nos sair bem neste mundo. Sendo assim, precisamos entender como se dão as leis morais, porque nós somos ainda, dentro da evolução moral, um tanto ou quanto atrasados, não atrasados que tenhamos ficado atrasados, mas estamos num estágio mais atrasado que o que temos daqui para frente. Mas é isto, uma criança, ela não está mais atrasada aos outros que estão à frente, ela está na fase correta do seu desenvolvimento. Não é? Então, ela não está atrasada, ela está bem dentro da sua fase de desenvolvimento. E nós também somos ainda espíritos imperfeitos, então o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, e está tudo certo, ok? Então, nos mundos mais adiantados, repetimos, do que o vosso, dizem os espíritos superiores, estão falando sobre nós, as condições de existência são completamente diferentes. Ok? 733 pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: a necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra? A necessidade de destruição sempre existirá entre nós aqui na Terra? Resposta: a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, nós vamos entender que é contrário à lei da natureza. Não vamos esquecer que a pergunta é: a necessidade de destruição entre os homens da terra, ou seja, nos matarmos uns aos outros. Isto vai acontecer nos homicídios, vai acontecer nas guerras. Isso é importante. Temos lá a disputa de um território. Vamos fazer guerra. Guerra é o quê? Uns matarem os outros. Infelizmente, não é isso? É isso, nós sabemos. Então, os espíritos respondem: a necessidade de destruição, dessa de um matar o outro, se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria, em que nos depuramos moralmente. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, vamos ficando mesmo horrorizados, não admitindo esta matança indiscriminada que acontece nas guerras. Sim, é o que acontece nas guerras. Ok? 734.
Pergunta Allan Kardec. Em seu estado atual, o homem, que é o espírito encarnado, tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Importantíssimo. Não esqueçamos que nós estamos em 1857. Foi quando Kardec escreveu isso. Era muito maior do que é hoje. Então, em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta. Esse direito é regulado pela necessidade de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso nunca foi um direito. Então, precisamos nos alimentar, matar nossa fome? Sim. Matar indiscriminadamente? Quando é que vemos isso? Caça por prazer. Mata. Por que matou? Fome? Não, porque eu gosto de matar. Solta lá. Que veados lindos. Vai lá, vamos caçar, temporada de caça. E seja o que for, caça é totalmente insano. Bom, é destruição abusiva. Por quê? Porque não é para consumo, não é mais. Vamos ser lúcidos, não é mais, já houve. O homem caçava. Hoje vai caçar aonde? No supermercado, não é? Vai caçar lá nos frigoríficos, aqueles franguinhos já congelados para comer, não é? 735 pergunta Allan Kardec, que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Acabou de dizer que matar sem necessidade, não é? É abuso. Abuso nunca foi um direito. Olha só, vai falar da caça. Vejamos lá. Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade. Olha, interessante. Resposta. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Simples assim. Vamos repetir. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. É concedido ao ser humano o livre-arbítrio, ou seja, o direito à liberdade de escolha, mas vai ter que prestar contas, pois neste caso, o abuso cedeu aos maus instintos. Matou por prazer. Como assim? Prazer? Matar? Prazer? Como? 736 pergunta Allan Kardec. Os povos que levam o escrúpulo ao excesso no tocante à destruição dos animais têm algum mérito especial? Isso quer dizer, não matar por escrúpulos não vai satisfazer a necessidade, não é? Ou vai buscar suprir de outra forma. Esse sentimento, respondem os espíritos superiores, embora louvável em si mesmo, se torna abusivo quando em excesso. Seu mérito acaba neutralizado por abusos de toda sorte. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Ora, vejamos lá. Esse sentimento, embora louvável, se torna abusivo quando em excesso. Seu mérito acaba neutralizado por abusos de toda sorte. Ou seja, como é que se dá? Como seria isso? E é simples assim. Se não há, vamos dizer assim, fica aberta a nossa interpretação. Então, nós estamos aqui, os povos que levam o escrúpulo ao excesso
no tocante à destruição dos animais, tem algum mérito especial? Sentimento louvável, em si mesmo, se torna abusivo quando em excesso. O que será, pergunto eu, por favor, peço ajuda. O que é levar à destruição dos animais ao excesso de escrúpulo? Para mim, dá a entender que seria não matar. Ou matar rigorosamente no necessário. Rigorosamente. Então, é rigorosamente. Vamos lá, é isso, cada um tem uma cota, tantas gramas para cada um, porque fora isso é um excesso, imaginemos. Me parece que seja isso, não é? Escrúpulo, e é como ele falou antes, de haver esta destruição, não é? Matar os animais apenas para atender às necessidades, e aí ele vai falar, escrúpulo ao excesso no tocante à destruição dos animais, vamos pensar que é um escrúpulo de matar exatamente apenas o necessário. E aí teremos mesmo que estabelecer o quê? Cotas de consumo. Seria o escrúpulo ao excesso. Esse sentimento, louvável. Se é louvável, é para não matar, não é para matar. Exatamente dentro do que figura na lei de Deus. Para o necessário. Mas se torna abusivo quando em excesso. Imaginemos. Todo mundo tem uma mesma cota, mas tem alguém que está com algum tipo de deficiência, ou seja, muitas vezes existe um engessamento. Seu mérito acaba neutralizado por abusos de toda sorte. Olha que interessante aqui. Por quê? Porque quando muitas vezes, porque a cobiça continua, não é? O ser humano continua imperfeito. E muitas vezes, se cada um tem uma cota, pode ser que um queira a cota do outro. O que acham? Existe isso? Não é? Assaltos existem, cada um tem sua parte, mas um pode querer lá a parte do outro. Isso existe. Poderia existir também, dentro desse excesso de rigor, de um pedacinho para cada um, e é isso, você. Vão ter pessoas ainda que vão querer pegar o pedaço dos outros a todo preço, custe o que custar? A gente imagina o ser humano do planeta Terra. Não é difícil imaginar, não é? Esses tais povos, que seriam escrupulosos ao excesso com relação a isto, entre esses povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Não sei se seria supersticioso. Hoje nós temos ideologias que falam sobre muitas questões que podem levar a excessos e abusos de toda sorte, não é? Precisamos ter o quê? Bom senso. Bom senso. Isto é que é o mais importante, bom senso. Pensar no bem geral, pensar nas especificidades do ser humano. Rigidez gera fanatismo, geram tantas e tantas coisas. E fanatismo não é só na religião que vemos fanatismos, não é? Existem movimentos, vamos lembrar o movimento lá na Segunda Guerra Mundial, que fez os campos de concentração, era um fanatismo, da mesma forma, ideológico. Então temos que ter atenção sobre isso também. Após vermos a questão dos animais, amanhã, hoje não, falaremos sobre os flagelos destruidores. Vamos então nos encontrar de novo amanhã para mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.